Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso estudo bíblico. Saúdo a todos em nome da Igreja Presbiteriana de Coromandel. Que Deus abençoe e sustenta a vida de todos. Nós vamos neste momento estar conversando com Deus, orando ao Senhor. Oração de louvor, oração de adoração, Senhor nosso Deus. É a forma que nós temos para falar com o Senhor através de nossas orações. Pedir a Lohane que esteja orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo, pelos nossos pecados, ó Pai, cuide de nós, nos livre de todo mal, Senhor. Peço que esteja cuidando de cada um do seu povo, ó Pai, e fazendo com que este vírus, Senhor, não possa se percutir mais ainda, ó Pai. Eu te agradeço por tudo e faço isso em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus um hino de número 3 dos nossos hinários. Hino de número 3. Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui. O dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo hoje mesmo doutrinado, de mais em mais na santa fé crescer. Descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus espíritos divinos, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Avive nossas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Amém. Vamos estar mais uma vez falando com o Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor
pela manifestação do Senhor na nossa vida, pela atuação diária, pelo sustento, ó Deus, pelo conforto, pela paz trazida aos nossos corações em momentos difíceis. O Senhor sempre está presente em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, que é o nosso Pai, porque o Senhor tem nos mostrado um amor tão bom, tão belo, tão maravilhoso, e sabemos que o Senhor é tudo em nossas vidas. Que o Senhor é que nos criou, o Senhor nos adotou através de Jesus Cristo, onde nós conseguimos alcançar a vitória. Através de Jesus Cristo, nós tivemos os nossos pecados perdoados e estamos caminhando para a eternidade, um lugar que o Senhor preparou para nós. E desde já, nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então nós agradecemos sempre ao nosso Deus por ser um Deus presente na nossa vida, por ser um Deus que sempre tem demonstrado um amor, um carinho muito grande. E a esse Deus nós vamos continuar o nosso louvor cantando mais um hino 114. O hino 114, nós vamos estar louvando assim ao Senhor nosso Deus. O hino 114.
Abramos a palavra de Deus no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo que é confissão e arrependimento ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então, o Salmo 51, nós vamos ler somente do verso 1 ao 3 do Salmo 51. O texto nos diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós vamos ter mais uma oração, onde nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus, buscando a Deus orientações, para que Ele possa falar ao nosso coração. Então vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem demonstrado uma presença em nossas vidas, que tem nos alegrado muito, ó Deus. Sabemos que todos os dias o Senhor está conosco, desde o amanhecer até o anoitecer, o Senhor está o tempo todo conosco, Deus, nos alimentando, nos sustentando, confortando os nossos corações. Nós agradecemos por este momento de culto ao Senhor, este momento que nós tiramos para louvar o nome do Senhor, para ouvir o Senhor falando conosco através da Tua palavra. E desde já nós o agradecemos e assim o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o qual oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos ter mais um cântico agora com a Lohane, vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus. Mais um. Nós vamos, enquanto a Lohane arruma aqui, nós vamos estar lendo mais uma porção das Sagradas Escrituras, o Salmo 126. O Salmo 126... Salmo 126. O Salmo 126 nos traz uma mensagem, nos traz um consolo para os que choram. Ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então essa é a palavra do Senhor, que conforta os nossos corações. Sabemos que temos lutas, mas temos também vitórias. A alegria faz parte da nossa vida. Então vamos louvar ao Senhor, Criador de todas as coisas. É muito bom. Foi perfeito.
você me lembrou bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando do meu coração do que não é seu. Então nós continuamos o nosso louvor em adoração, agradecemos todos vocês que estão participando conosco, os irmãos da igreja, nossos amigos, meus irmãos de sangue também, tem a Márcia em Lagoa Formosa, e também a Sônia, o Tito Miranda, o Zé no Brejão, está aí no Facebook. Louvamos a Deus pela vida de vocês, e que Deus continue abençoando todos vocês, sustentando a vida de vocês. O Davi também, o Davi em Patrocínio, que Deus abençoe. O Eli Oliveira, também de Goiânia, que Deus abençoe e sustenta muito a vida de vocês. Sabemos que Deus é um Deus presente em nossas vidas, e Deus sempre está sustentando e nos fortalecendo. O texto que nós vamos meditar nesta noite se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 3. E eu estarei fazendo a leitura do verso 1 ao verso 14. Já é um texto bastante conhecido, mas todas as vezes que nós lemos esse texto, ele nos traz uma mensagem diferente. O nosso texto tem nos mostrado que Deus age no momento certo e age de forma correta. O texto nos diz, 1 Samuel 3, de 1 a 14, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te.
Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado, com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela atuação do Senhor em nossas vidas. Sabemos que é o Senhor que fala através de nós. Quando nós buscamos o Senhor através de nossas orações e quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, sabemos que lemos a palavra, agora aguardamos o Senhor, o entendimento desta palavra. E pedimos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dê iluminação da Tua palavra para podermos entender como ela é. E desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto que nós acabamos de ler foi um texto escrito em uma época diferente da época que nós vivemos. Foi uma época que Deus falava diretamente com o povo. Hoje Deus continua falando conosco, só que através das Sagradas Escrituras, da Bíblia. E nós somos orientados pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas naquela época Deus falava com aquelas pessoas às quais Ele mesmo escolhia. O sacerdote daquela época era Eli. Era um homem escolhido por Deus. Mas o texto também fala de Samuel. Samuel é filho de Ana e Eucana. Ana é aquela mulher estéril, que todos os anos chegava ao templo e começava a orar a Deus pedindo um filho. Porém, ela sabia, se fosse a vontade de Deus, tudo poderia mudar na sua vida como mudou. Determinado dia, ela estava no templo derramando-se em prantos, oração, choro, mexendo com a boca ali, a ponto de Eli começar a observar aquela mulher e dizer: aquela mulher deve ter bebido bebida forte, está bêbada dentro do templo. Só que aquela mulher, ela estava clamando ao Senhor. Ela estava em uma atitude de desespero. Ela chorava, se movia e os seus lábios também se moviam. Ao ser questionada por Eli, ela disse o que estava acontecendo em sua vida, que o desejo dela era ter um filho. Aí Eli aconselha aquela mulher, ele pastoreia aquela mulher e disse para ela: vai, porque a sua oração foi respondida. Ela teve um filho, só que as suas orações, quando ela falava com o Senhor, quando ela estava direcionando a Deus através de suas orações, ela havia feito também uma promessa a Deus, que o seu filho seria levado para o templo. Naquela época nós tínhamos as escolas de profetas, que era no templo. E Eli era o responsável por várias escolas de profetas, conforme nós podemos observar nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel.
Assim que o filho desmamou, ela cumpre a promessa de levar o seu filho ao templo, e entregar ao sacerdote Eli. Segundo algumas citações em livros apócrifos, nós temos o 2 Macabeus, capítulo 7, no versículo 27, fala que as mães hebreias desmamavam seus filhos aos 3 anos de idade. E tudo indica que foi nessa idade que Ana então leva o filho para deixar no templo, e todo ano ela levava túnica nova ao filho. Ou seja, a família ajudava na criação do filho. Samuel foi crescendo na presença de Deus e nos ensinamentos que era passado a ele ali naquela escola de profeta. Eli tinha 2 filhos, que com o passar do tempo, esses filhos foram desviando dos caminhos do Senhor. É o retrato, às vezes, de muitos jovens nos dias atuais, que às vezes desviam um pouco do caminho do Senhor, procurando algo diferente, procurando experiências novas, mas, porém, quando há um momento certo, o Senhor os traz de volta. Os filhos de Eli, Hofani e Finéias, já havia muito tempo que eles estavam caminhando nesse caminho, e de forma alguma eles estavam voltando para o caminho do Senhor. Eles não estavam dando testemunho de vida. E o verso 12 do capítulo 2 diz que não se importavam com o Senhor. Eles desprezavam as ofertas do Senhor. Naquilo que eles tinham que ter mais dedicação, naquilo que eles tinham que dedicar mais amor, foi o que tornou banal aos seus olhos. Quando os povos vinham oferecer sacrifícios, eles usavam um garfo de 3 pontas, tirava do sacrifício carne para assar, exigia que deveria ser aquela que deveria ser queimada ao Senhor. E o pai, e ali, vendo o que faziam, Eli não chamava atenção, deixava acontecer, e ainda mais, ele comia com os filhos. Quando nós olhamos o verso 29 do capítulo 2, o Senhor disse: honra teus filhos mais do que a mim. Deus estava falando com Eli: você está honrando mais os teus filhos do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eli estava alimentando junto com os filhos, estava engordando junto com os filhos. Agora compreendemos o porquê da referência do capítulo 4, do verso 18. Fala que ele cai, quebra o pescoço e morre, porque já era homem velho e pesado. Homem velho e pesado. A única vez que Eli chama a atenção dos seus filhos foi quando eles deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Até isso eles estavam fazendo. A única vez que Eli então chamou a atenção foi nessa situação. Portanto, os filhos de Eli cometeram pecado tríplices. Primeiro, ignorou a lei de Deus. A ordem de Deus aos sacerdotes era que, ao oferecer sacrifícios, queimasse primeiro a gordura, depois os rins, redém do fígado, e conforme Levítico 9:10. Então, queimava primeiro a gordura, depois os rins, depois o redenho do fígado. Isso aí está escrito em Levítico, capítulo 9, versículo 10. O sacerdote tinha conhecimento de tudo isso. Os filhos de Eli também tinham conhecimento. Eles desobedeceram quando exigia as carnes gordas para fazer os seus churrascos, conforme o verso 15 do capítulo 2. Nós, ao olhar para os filhos de Levi, pensamos como poderiam eles fazerem isso. Às vezes nós começamos a questioná-los por esse erro que eles cometiam. Sabia que nós parecemos muito com eles?
às vezes no falar mal de um irmão, ver os problemas do outro irmão. O problema é que olhar e detectar o problema do outro é muito fácil. O difícil é olhar para o eu. O difícil é olhar para nós mesmos. Então, diante desta situação, quantas leis nós não quebramos? Quantas transgressões nós não realizamos no decorrer da nossa vida? Quantas determinações nós não cumprimos? Por exemplo, o ide de Jesus, a fidelidade, reconhecimento de Deus. Só que a desobediência tem o seu preço. E antes de entrar no mérito da questão, vejamos em segundo lugar que os filhos de Eli violaram determinações de Deus. Eles violaram determinações de Deus. Profanação ou sacrilégio é um ato de retirar algo do seu caráter sagrado, ou tratamento desrespeitoso a algo que é considerado sagrado por um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Ao retirar o que era sagrado, eles estavam tirando o direito de muitas pessoas oferecerem um sacrifício perfeito a Deus. Eles estavam privando o povo de receber o perdão de Deus, apropriando do sacrifício da propiciação. Aqueles sacrifícios não estavam sendo aceitos por Deus, pois os filhos de Eli estavam apropriando das melhores de todas as ofertas do povo de Deus, do povo de Israel, conforme observamos no verso 29 do capítulo 2. Portanto, eles quebraram a lei, profanaram o templo e privaram o perdão divino. E por fim, vamos ver o resultado de tudo isso. O que aconteceu? Capítulo 2, de 27 a 36. Cortarei o teu braço. Deus ia acabar com o poder. Ia tirar o poder da mão deles. Por isso que diz, cortarei o teu braço. Os descendentes de Eli, da casa de Tamar, conforme 1 Crônicas, capítulo 6, no versículo 3. Quando fala que perderam também os seus direitos, conforme 1 Reis, capítulo 2, versículo 27. E outra citação, capítulo 4, versículo 11, e o capítulo 22, versículo 18, fala, morrerão moços de modo violento. Para que tudo isso aconteça, antes desse acontecimento, dessa tragédia toda, o que Deus faz? Deus chama Samuel. E Deus fala com Samuel em uma visão o que sucederia com a casa de Eli. No dia seguinte, Eli pergunta a Samuel, Samuel conta tudo o que Deus havia dito a ele. E Eli não toma providência nenhuma. Eli disse no versículo 17, no capítulo 3, a resposta de Eli foi o seguinte, faça o Senhor o que bem lhe prouver. Faça o Senhor o que bem aprouver. Ou seja feita a vontade de Deus. Eli estava vendo que estava tudo por água abaixo, não tinha como ele fazer mais nada naquela situação, então ele deixou nas mãos de Deus. Aí a situação ficou um pouco mais pesada. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Perderam a batalha contra os filisteus. E os 2 filhos de Eli morreram. A arca da aliança é levada. E quando o moço chega e conta tudo isso para Eli, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Em um único dia, tudo é resumido. Toda essa tragédia acontece. Queridos, Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que estava com Eli, estava com Samuel, ele continua aqui presente em nossas vidas. O mesmo Deus que estava lá, ele está aqui. Eu gostaria de lhe dizer que Deus ama muito você.
Ele ama todos nós. Ele quer o melhor para a sua vida. O que Ele quer é ser o seu Deus. Você pode ser um escolhido do Senhor. Você que está me ouvindo agora, pode ser que você ainda não tomou a decisão pelo Senhor, mas você pode ser um servo de Deus. Você pode ser um escolhido do Senhor. Eu gostaria de dizer que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar e cear com você. Ele vai fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Deus é um Deus presente, Ele jamais abandona seus filhos. Se você sente algo por Deus, converse com o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Porque às vezes a gente está ouvindo Deus nos chamar e pensando que é a voz de outra pessoa, quem sabe? Eli, Samuel. Deus chamou Samuel e ele achou que era Eli que estava chamando. Quantas vezes Deus fala conosco através da sua palavra e nós não estamos ouvindo o chamado de Deus através da sua palavra? Deus tem nos chamado. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos incomoda? De repente você está sendo incomodado ou incomodada pelo Espírito Santo de Deus? Ele nos incomoda para levar-nos a buscarmos a presença dEle. Eu gostaria de te dizer que Deus ama muito você. Deus tem algo para a sua vida. Aproveite esses dias que você está em casa, esses dias que você está parado. Começa a leitura no Evangelho de João. Eu tenho certeza que você vai conhecer muito a respeito de Deus. Que Deus vai falar muito ao seu coração através da palavra dEle. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Ana e Elcana. Deus tinha um propósito no filho de Ana e Elcana, que era Samuel. Ele não foi por acaso que ele parou na casa de Deus. Ele foi ser preparado para ser um sacerdote, para ser um profeta. Ele foi chamado por Deus posteriormente. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele diz: fala que o teu servo ouve. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus falou com Samuel. E Deus pode falar com você também através da palavra dele. O que você tem que fazer é ler as Sagradas Escrituras. E você vai encontrar Deus através de suas leituras. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça nossas vidas. Que Deus complete essa mensagem em nossos corações. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Deus e eterno Pai, como é bom ter o Senhor como nosso Deus. Como é bom saber que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Como é bom, ó Pai, saber que o Senhor está aqui. Sei que o Senhor tem nos mantido, nos sustentado. O Senhor tem nos mostrado o caminho que devemos percorrer. Eu agradeço muito ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Os irmãos de Abadia dos Dourados estão participando do culto conosco. Os irmãos de Monte Carmelo, os irmãos de Brasília, os irmãos de Goiânia, os irmãos de Patrocínio, os irmãos do Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa. Agradeço também os irmãos do Brejão, a Sônia, toda a família, Senhor. Que o Senhor continue abençoando esses servos, filhos do Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a vida deles. Os irmãos de São Luís de Montes Belos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor fortaleça a vida de todos. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. E o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem mostrado a fidelidade.
aos irmãos de Monte Carmelo também, que o Senhor os abençoe e sustente a vida de cada um deles, ó Deus, que sempre está participando juntamente conosco. Agradecemos, ó Deus, pela nossa família, agradecemos pelos nossos filhos, toda a nossa descendência nós colocamos diante do Senhor. Agradeço ao Senhor pelos irmãos da igreja, ó Pai, mesmo não tendo como ir à igreja, mas nós estamos presentes, eles estão presentes, participando do culto. Dona Maria Oliveira, ó Deus, os irmãos de Uberlândia também, ó Pai, nós agradecemos o estado de São Paulo também, o Reginaldo, ó Deus, o Senhor esteja abençoando o reverendo Reginaldo, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustenta a vida dele, São Sebastião do Paraíso, e todos da região também ali, ó Pai, que estão neste momento participando desse culto. Eu agradeço ao Senhor, que tem falado muito ao nosso coração, e os meus agradecimentos, ó Deus, são feitos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramada sobre todo o teu povo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, Deus continue abençoando e fortalecendo assim nossas vidas.